Você já deve ter ouvido falar nele. Sem dúvida, ele foi e é um dos maiores ícones do cinema, fazendo filmes que marcaram gerações. Mas hoje vamos falar especialmente de Rocky, um lutador, de 1976, e sua importância de ter revelado para nós a emocionante história de superação e persistência de Sylvester Stallone. Em 6 de julho de 1946, nascia o Michael Sylvester Gardenzio Stallone. Sendo lutador logo nos primeiros minutos de vida, sua mãe teve complicações durante o parto, que acabou deixando Stallone com uma paralisia no rosto, fazendo com que ele falasse torto pro resto da vida. Apesar de hoje ser uma característica do ator, isso nem sempre foi marcado positivamente na carreira, trazendo problemas na infância e na adolescência. Quando Stallone, ou Sly, como gosta de ser chamado, dedicou a vida à sua carreira cinematográfica, conseguiu pequenos papéis de pouca expressão. Quando conseguia um, era de um valentão com nenhuma fala. Assim como foi em seu primeiro filme aos 24 anos, pagando $200 a cada 2 dias de trabalho. Stallone, mais tarde, explica que havia feito o filme por desespero, após ter sido despejado de seu apartamento e não ter onde morar. Stallone nunca teve dinheiro. Sua família de imigrantes levava uma vida bastante simples. Stallone sempre colocou bastante pressão em cima de si. Pensando nisso, ele começou a fazer roteiros. A princípio, os roteiros eram bastante ruins, como o ator mesmo dizia. Porém, assim como a atuação, com prática leva à perfeição. E ele melhorava cada vez mais. Na época, Stallone tinha um fiel companheiro, seu cão, Butch. E quando eu falo, galera, que o Stallone não tinha dinheiro mesmo, chegou um momento em que ele não conseguia mais manter o seu amigo. E com medo de fazê-lo passar fome, decidiu vender seu amigo por $40. Nesse momento de tristeza e sua situação financeira cada vez pior, Stallone então assiste uma luta que mudaria sua vida para sempre. Era uma luta entre o lendário Muhammad Ali e o anônimo Chuck Wepner. O que chamava atenção nessa cena é que o Chuck não era conhecido por ninguém, mas lutou de igual contra Muhammad Ali, com muita honra. Isso para você soa familiar? Com tudo aquilo que Stallone estava vendo, ele ainda não sabia, mas naquele exato momento estaria provando para todos toda a sua genialidade. E então, ele faz o que muitos de vocês já sabem. Ele começou a escrever, e durante 3 dias escrevendo sem parar, e no fim desses 3 dias, ele tinha o primeiro roteiro de Rocky. Com o roteiro em mãos, ele começa a procurar pessoas interessadas. E um dia, com um teste para um papel que não tinha absolutamente nada a ver com ele, como sempre, na saída de seu teste, ele diz: "Ei, eu não sei se isso importa para vocês, mas eu escrevi algo sobre boxe." Os produtores leram o roteiro e gostaram muito da história, e chegaram a oferecer $125 mil para ele. Aceitando a proposta, mudaria por completo sua vida. E foi exatamente o contrário que ele fez, recusando a oferta, pois havia um único pedido: que ele fosse o protagonista daquele filme. Porém, os estúdios disseram não. Semanas depois, ofereceram $200 mil. Depois de 250, eles chegaram a oferecer $350 mil. Nessa época, Stallone tinha $120 com ele. Havia acabado de vender seu melhor amigo por $40. Mas de forma persistente dizia: "Eu preciso ser o protagonista desse filme." Depois de um tempo, o estúdio concordou em dar o papel principal, com uma condição: se ele aceitasse $35 mil pelo roteiro e pela atuação. Stallone topou na hora, e era mais que suficiente para ele. Antes de tudo, com dinheiro em mãos, Stallone faz uma ação que particularmente o diferencia muito para mim. Ele não podia começar essa nova era sem seu melhor amigo. Vocês lembram por quanto ele vendeu seu cão Butch? $40. Ele então paga $15 mil para ter seu fiel companheiro novamente. Com o filme já encaminhado, tendo um orçamento de apenas $1 milhão, isso dentro dos padrões de Hollywood é extremamente pouco. Stallone sendo um ator desconhecido, o estúdio achou arriscado investir mais dinheiro no filme. E tempo é dinheiro. Sendo assim, o longa foi filmado em apenas 28 dias. Com o menor gasto possível,
O longa foi um dos primeiros a ser filmado com uma Steadicam, como essa. Por isso, em vários momentos, a gente vê que a câmera balança um pouco, mais do que de costume. A ideia original era que Rock treinasse com uma academia com muitos equipamentos. Porém, com dinheiro escasso, a academia tinha poucas opções. Foi aí que gravou muito o Rock correndo nas ruas da Filadélfia. E também foi a que rendeu aquela icônica cena do Rock subindo correndo as escadarias. Stallone não só escreveu o filme inteiro, como foi o responsável por coreografar toda essa luta, que ficou marcada no cinema para sempre. Desde criança, Stallone sempre teve um sonho de inspirar outras pessoas, e para isso, ele escolheu contar uma história de um cara forte, aspecto de valentão, porém muito mais que isso. Carregava consigo uma pureza e persistência incrível. Mostrou pra gente um cara que não é o mais famoso, não é o mais conhecido, assim como você, como eu. Talvez esse foi o motivo de ter sido um filme fora da curva. Nós podemos nos ver no Rock. E o que mais mexeu comigo, e faço questão sempre de falar isso, que é por mais que o filme é sobre boxe, vai muito além disso. Fala sobre amor. Ele e Adrian, dois casais extremamente deslocados no mundo. Um cara burro, como o Rock sempre se chamava, e a outra tímida, se unem, formam um time como um casal, se completam. O Rock não é apenas um personagem. Consigo ver no Rock o próprio Stallone. O filme é uma autobiografia, como dito no começo deste vídeo, nascendo como um lutador. Os torna ator e personagem, grande exemplo de luta. Um cara que nunca teve nada, sempre sendo rejeitado por todos, tendo que vender seu amigo para tentar sobreviver. Sylvester Stallone é o resultado de muita luta, esforço, persistência. O filme que escreveu em quase 3 dias seguidos ganhou o Oscar de melhor filme naquele ano. And the winner is Rocky Erwin Winkler. Stallone mesmo disse que se ele não tivesse insistido tanto, se ele não tivesse falado naquele dia na saída que também escrevia roteiros, se ele não tivesse recusado todas as propostas feitas pelo estúdio, ele jamais teria se tornado o que é hoje e como o conhecemos, Sylvester Stallone.